Bom sábado, irmãos da Igreja de Miami. É bom estar contigo neste dia de adoração e louvor a Deus. Eu lembro no meu primeiro distrito, eu cuidava de 9 igrejas. Uma delas se chamava Entre Rios. Quando eu fui visitar a igreja tinha 6 membros. Eu levei um susto porque dentro da igreja tinham pendurados no teto da igreja vários morcegos. Era a casa deles também, tinha um vão entre a parede e o teto, eles entravam e dormiam lá, era a casa deles. A gente fez uma campanha e tal, aí fechamos os vãos para tirar os morcegos, não tinha banheiro na igreja também, aí construímos um banheiro e foi uma bênção. Mas visitando aqueles irmãos, um abraço até para o pessoal lá de Entre Rios, vai que tem alguém assistindo a gente, tem gente do Mato Grosso que você que acompanha aqui. Mas aí a gente foi fazer uma visita para uma senhora, uma casa muito simples, mas uns irmãos muito, assim, hospitaleiros e muito gente boa. O chão era chão batido, né, uma casinha de barro, e ela falou, senta aqui, vamos conversar. A gente sentou, era uma senhora de idade já, e ela falou, vocês querem uma garapa? E eu disse, sim, claro que a gente quer. Imagina aquele calorão do Mato Grosso, a sede que a gente estava. Eu estava acostumado com garapa lá em Santa Catarina, quando meu avô fazia garapa, chamava todo mundo, aí trazia o caldo de a cana, e a gente moía a cana, e saía aquela garapa geladinha, com abacaxi, com limão, com gelo, delícia. Quando ela trouxe pra gente, era água com açúcar, essa era a garapa dela, e a gente vai se acostumando assim com as coisas da região, do local, não é verdade? E eu lembrei de uma outra história daí, que o pessoal foi fazer uma visita também para alguém muito parecida com a minha história, e tinha uma velhinha, e a velhinha ofereceu garapa para os visitantes, e aí o pastor ficou meio sem graça, porque era uma caneca de alumínio para todo mundo, e a caneca ia passando de um por um. Aí o pastor assim, e agora? Onde é que eu vou beber nessa caneca? Eu tenho que beber para não ofender o pessoal local também. Ele pegou, sabe onde você pega na caneca? E bebeu bem aqui assim, aonde o pessoal engata o dedo. Aí veio o neto da velhinha e falou assim, nossa pastor, o senhor bebe exatamente no lugar que a minha vovó também bebe, né? E essas são as situações que às vezes a gente passa como pastor. E foi assim lá. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Por causa da líder dessa igreja, a diretora dessa igreja. Nas visitas, muita gente queria fazer estudos bíblicos, alguns já estavam se preparando para o batismo, e eu estava observando, analisando, orientando, ajudando aquela irmã no ministério dela. Quando eu descobri que a diretora, a responsável pelo ministério todo daquela igreja, não sabia ler. Aí eu falei, mas como que uma diretora da igreja não sabe ler? E ela fazia um trabalho fantástico ali, mas ela era a pessoa mais capacitada daquela igreja para dirigir aquela igreja. Aí eu fiquei pensando, tantas igrejas que eu já cuidei depois agora, não é verdade? E às vezes algumas pessoas dizem assim, não, eu não tenho condições de assumir uma responsabilidade, de fazer uma oração, de pregar, de dar um estudo bíblico, de passar uma lição, porque eu não tenho condições. Gente, aquela mulher não sabia nem ler e era a diretora da igreja. Sabe por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, a estava usando. E se Deus usou aquela mulher tão simples para ser a diretora de uma igreja, Ele pode usar você e eu também, a cada um de nós. Nós começamos a semana passada uma série falando sobre igreja, sobre membros da igreja, sobre o plano, o sonho de Deus para a igreja. Nós vimos semana passada sobre Jó e vimos sobre como a história de Jó se relaciona com a história do povo de Deus no final dos tempos. Como Jó adorou a Deus, e nós temos que adorar a Deus também. Se você perdeu o sermão da semana passada, vai no nosso YouTube, no nosso Face e assista, porque tem uma música lindíssima no final. E o texto que eu li semana passada com vocês, que foram as 3 mensagens angélicas,
a continuação do texto liga com a mensagem de hoje. Eu, inclusive, li semana passada esse texto, mas muito rápido, eu gostaria de enfatizar um pouquinho mais no dia de hoje, que diz assim, Apocalipse 14, verso 13, a segunda parte, Apocalipse 14, 13, diz assim: felizes os que desde agora morrem no serviço do Senhor. Essa frase eu gostaria de enfatizar com vocês, porque o texto é lindo, continua com muita coisa bonita aqui, mas essa é a frase que eu gostaria de enfatizar com vocês. Felizes os que desde agora morrem no serviço do Senhor. A continuação fala sobre a volta de Jesus, os textos anteriores sobre as 3 mensagens angélicas, que, como vocês viram semana passada, já conhecem, é a mensagem de advertência para os últimos dias que nós estamos vivendo. Então, entre a advertência dos últimos dias e a volta de Jesus, existe um povo ali que é perseverante, guarda os mandamentos de Deus, que é o verso 12, certo? Aqui está a perseverança do povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E a sequência, felizes os que descansam no serviço do Senhor. A palavrinha que eu quero enfatizar desse texto é serviço. Serviço. Felizes os que morrem ou os que descansam, servindo no serviço do Senhor. Semana passada nós vimos, na sexta-feira, eu mandei outro vídeo, vários acompanharam, sobre o que é ser igreja. Hoje nós vamos ver o que é ser um membro. Semana passada vimos o que Deus espera da sua igreja, que igreja é uma comunidade de amor, é uma comunidade que existe aqui na terra para cumprir alguns propósitos de Deus. E os propósitos que nós vimos são amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Então tudo que a igreja faz é para amar a Deus, é levar os membros, a comunidade a ser amada, um amar o outro, se relacionar. Vimos também que a igreja deve ir, pregar, evangelizar, batizar e ensinar as pessoas a seguirem aquilo que Deus manda. Isso é o que a igreja faz. E através dos relacionamentos, nós agora, como membros, nos envolvemos com essa igreja, porque Jesus não veio aqui para essa terra salvar uma ou outra pessoa. Ele veio instituir uma igreja para salvar a sua igreja, seu povo. Nós lemos que Jesus veio estabelecer a sua igreja, edificar a sua igreja. Aí você fica pensando, tá, e eu? Aonde que eu entro nessa história? Porque a igreja é composta por você, por mim, por cada um de nós. Nós somos a igreja. Só que é o seguinte, existe uma onda aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, na verdade, e talvez você também pense dessa forma, que é assim, muita gente dizem assim, eu amo Jesus, eu sou religioso, eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja, eu estou contra a igreja, não quero fazer parte da igreja. A mensagem da Bíblia é que Jesus veio estabelecer a sua igreja e na igreja, a igreja é composta por pessoas, por membros. E eu quero mostrar para você hoje quais as vantagens de ser um membro. Por que não basta para mim amar a Jesus e pronto? Por que é importante para mim fazer parte da igreja, ser um membro da igreja? Que vantagens eu tenho nisso? É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Fazer parte, ser um membro é vital. A sua vida espiritual é fortalecida com isso. E tem vários textos que comprovam. Eu vou apresentando para vocês aqui os textos. Não vamos ler todos os textos, porque são muitos, mas você vai poder perceber como é importante, como é bom ser um membro da igreja. Tornar-se um membro da igreja, ou ser um membro da igreja, identifica você como um cristão verdadeiro. As pessoas olham para você e veem, aquele lá é um cristão, ele é daquela igreja, ele é daquele povo, ele faz parte do povo de Deus. Ser um membro da igreja te ajuda a você ficar firme,
te encoraja. Sabe quando a gente se encontra com os outros irmãos e você ouve o problema de um, ouve o problema de outro e você pensa assim, poxa, se eles têm esse problema e está conseguindo, eu também vou vencer, eu também vou continuar. Um ajudando o outro. Ser um membro é importante porque ajuda você a descobrir os seus dons no ministério. Te ajuda através dos testes que nós vamos fazer, que nós vamos te orientar, inclusive esse é um assunto que vem pela frente ainda. Nós vamos fazer um teste para você descobrir os seus dons e isso ajuda você. Eu lembro de um rapaz, na verdade ele era casado, tinha vários filhos, era um homem já, e ele falou, pastor, eu sou tão tímido, que quando as pessoas falavam o meu nome, eu já ficava vermelho. Ele ficava mesmo, ele tinha cabelo preto, mas ele era bem brancão, assim, meio gordinho, né? Ele falou, só de dizer meu nome eu já fico com vergonha e fico vermelho. E agora aqui na igreja, vocês estão me dando cargos. Ele cuidava do som primeiro, que era trabalhando nos bastidores, depois ele passou a ser um dos diáconos, depois ele se tornou o diretor de um pequeno grupo. Ele falou, agora pastor, eu estou até pregando já, eu dirigindo o estudo, eu nunca podia imaginar uma coisa dessa. É porque através do Espírito Santo, na igreja, Deus vai ajudando e desenvolvendo as pessoas. E esses dons podem ser aplicados e usados, inclusive na sua vida profissional. No seu casamento, você aprende a falar melhor, a se comunicar melhor e pode ser útil na parte material da sua vida também, a partir daquilo que você desenvolve na igreja. Quantos cantores famosos nós conhecemos que começaram na igreja, cantando no coral da igreja, se tornaram famosos, ganham muito dinheiro e na verdade eles acabaram, poderiam ser muito mais honrados e glorificando a Deus se continuassem na igreja, mas infelizmente acabaram saindo. Outros continuam na igreja, né? Mas a igreja é um lugar, é um momento onde as pessoas podem descobrir também os seus dons e as qualidades que Deus colocou no coração deles. O que mais? A igreja também coloca você sob a proteção dos líderes. Às vezes alguns não gostam muito disso, mas a igreja tem líderes que você como membro escolhe também. Entende? Cada ano ou a cada 2 anos é feita uma votação e os membros escolhem os líderes. Os anciãos, os professores, esses líderes, eles observam os membros para ajudar os membros. Ah, mas eu não quero ninguém me observando, não quero ninguém me aconselhando. Mas é importante alguém vir conversar contigo, orar com você se você precisar, e a igreja te dá essa proteção, te ajudando a andar no bom caminho. A outra vantagem de ser um membro da igreja é porque você é despertado para a consciência da necessidade de crescer. Você ouve muitas vezes sermões e orientações, temos que crescer, temos que melhorar, temos que ler mais a Bíblia. Se a gente fica lá no cantinho tocando a nossa vida, a gente nem pensa muito, às vezes, nesses aspectos religiosos, não é verdade? Agora, um cristão sem igreja é que nem um jogador de time que não tem time. É como um soldado sem tropa. É que nem uma ovelha sem rebanho. Ou que nem uma criança sem família. E por que eu usei esses exemplos aqui? Porque esses exemplos aparecem nas identificações de igreja. Inclusive a gente mencionou muito rápido numa palestra que a gente fez na sexta-feira. A Bíblia apresenta várias ilustrações do que é uma igreja, para a gente poder entender melhor. A Bíblia coloca a igreja como noiva, como exército, coloca como rebanho, como uma família, como um corpo, como um edifício, para a gente entender o que é a igreja e para nós nos identificarmos dentro desses modelos. Mas o motivo que é importante a gente ser membro. O Gallup, eles fizeram uma entrevista, uma pesquisa nos Estados Unidos, e eles descobriram que 4 entre 10 americanos, 4 entre 10, eles demonstraram um sentimento de intensa solidão. Se sentem muito sozinhos.
Então, a igreja serve como ambiente para você fazer parte de alguma coisa, parte de uma família, parte de um grupo de amigos. A igreja serve para te ajudar a evitar esse problema da solidão que muitas vezes as pessoas sofrem. E a igreja dá às pessoas o que elas não podem encontrar em nenhum outro lugar do mundo. A igreja te oferece uma oportunidade para adoração, onde você fala com o seu Deus, você adora o seu Deus, obedecendo aquilo que o próprio Deus mandou, que é o povo se reunir e adorar a Deus. A igreja te dá uma oportunidade de comunhão, que é o momento de você encontrar os outros membros e estar junto com eles. A igreja te dá uma oportunidade também de discipulado, que é o momento de fortalecer a sua fé e crescer. Essa aula, esse sermão que você está ouvindo agora é um sermão de discipulado. Ele é um pouquinho mais teórico, assim, apresenta alguns passos, mas é importante para você entender o seu papel como membro. E a igreja também te dá uma oportunidade de desenvolver o seu ministério, descobrir e desenvolver o seu ministério, que é o trabalho para Deus, é o trabalho prático de como você desenvolve os seus talentos. E finalmente a igreja te dá a oportunidade de praticar o evangelismo, que é pôr em prática os dons que você tem, ok? Mas afinal de contas, você viu aqui algumas vantagens de ser membro, os benefícios de ser membro. E o que Deus espera agora de você como membro? Quais são, assim, o que é requerido de você como membro? É viver como a igreja deve viver, ok? Como assim, pastor? Então vamos lá. Se o propósito da igreja é amar, ok? Amar a Deus e amar ao próximo. Então o que você tem que fazer? Amar a Deus e amar ao próximo. Demonstrar através das suas atitudes que você ama a Deus e você ama ao próximo. Amar é uma decisão que você toma no seu coração. Eu vou amar. Aí alguém pode pensar, poxa, mas às vezes eu vou para a igreja e lá tem tanto problema, tem tanta gente com dificuldade. Como que eu vou amar? Será que se eu ficar em casa não é melhor? Pelo menos eu fico no meu canto, na minha vida. Gente, amar não é amar apenas aquelas pessoas que nos amam. Amar é amar inclusive as pessoas mais difíceis. Porque daí, quando você ama uma pessoa que é mais complicada, aquilo molda o seu caráter. Entende? Faz com que você se torne mais humilde, ter paciência. Quantas pessoas você conhece que são difíceis de serem amadas? Conhece alguém? E é isso. E na igreja a gente aprende a amar essas pessoas. O que mais é esperado do membro? Edificar. A igreja, como edifício, é construído de tijolos. Você é um tijolo, eu sou um tijolo, cada um é uma parte do edifício. A gente vai construindo esse edifício. Para esse edifício, de acordo com o que Paulo exemplificou em Efésios, esse edifício vai sendo levantado de forma assim bonita, sabe, na régua, retinho, perfeito. Como que a gente faz isso? O que a gente tem que fazer? Então, nessa questão de edificar, eu tenho que pensar em edificar os outros e edificar a mim mesmo. Fazendo o quê? Então, aqui eu vou passar algumas ilustrações para você. Poderiam ter muitas coisas. Algumas delas são participando dos cultos, indo à igreja, mas, sabe, não é assistindo só, é participando mesmo, se envolvendo. Que mais? Participando dos treinamentos. Às vezes é meio chato, a gente não quer tal, mas é importante. Senta ali, gasta um tempinho, assiste, participa dos treinamentos, envolvendo-se nos projetos. Sábado a gente vai lá entregar água na praia. Vou junto. Quando os filhos veem os pais se envolverem nos projetos, os filhos se animam. Eu lembro até hoje, quando a gente saía para acampar com os meus pais em Campori,
Eu era um pirralho, meu pai era diretor departamental de jovens, eu fui acampar com meu pai até hoje, nossa, eu lembro disso, entende? Mas alguns pensam assim, meu filho é pequenininho, tal, eu não vou acampar. Quando ele ficar adolescente, ele não vai querer acampar, porque daí ele não gosta de mosquito, dormir no chão, mas é desde pequeno, você leva para dormir no mato, tal. Quando ele ficar adolescente, ele vai querer acampar mais, quando ficar jovem, aí ele vai te chamar para acampar, entende? Quando ele se tornar adulto, ele vai levar os filhos dele, então é uma sequência que você ensina para os seus filhos desde pequeno, de envolvimento nos projetos da igreja, certo? Quarto ponto para edificar a igreja é você aceitar os chamados. Alguém te convidou para fazer uma parte, mas por que a pessoa está te convidando? É porque a pessoa viu que você tem condições de desenvolver alguma coisa. A primeira tentação que você tem é dizer, não, estou com vergonha, ou eu não quero esse compromisso, não estou afim. Mas pensa um pouquinho antes, reflita se não é Deus te convidando, uma oportunidade que você pode ter, e aceite o chamado, se envolva de verdade, ok? Próximo item que ajuda a gente a edificar a igreja é ajudar na ordem da igreja. A igreja tem ordem, horário de começar, de terminar. Então, você ajudando a edificar a igreja, seria interessante pensar assim em chegar no horário certo. Você, eu, todos nós, quem não tem dificuldade com horário, não é verdade? Principalmente quem é casado, tem a esposa, a mulher é sempre demorada, até trazer os filhos, brincadeira. As mulheres são ótimas, os homens que atrasam mais. Então, mas chegar no horário, questão da reverência, meus filhos, tem muito filho, faz barulho e tal. Eu já ouvi alguns casais falando, não, eu tenho filho, eu sei que meu filho é meio barulhento, eu sento lá atrás para não atrapalhar ninguém, neném começou a chorar, já levo lá para baixo, tal, atendo. A questão da reverência, importante demais. Compromissos, assumir compromissos. Eu lembro nessa fase que a gente está vivendo aqui do corona. Minha esposa, Cristiane, foi convidada para passar lição. Ela, tá bom, aceitou. Gente, eu nunca vi essa mulher estudar tanto a lição igual foi dessa vez. Leu toda a lição acho que umas 3 vezes e assistiu vídeos de comentários e tal. Então é assim, quando a gente assume alguns compromissos, a gente é obrigado a estudar mais, a ir mais a fundo, e aquilo ajuda os outros que vão ouvir uma lição bem passada e ajuda a gente também, porque a gente é obrigado a ir a se aprofundar naquela mensagem, naquele estudo que a gente está fazendo. 6º ponto, dando sugestões. Você não é obrigado só sentar ali e ficar recebendo coisa, não. Você tem alguma sugestão para dar para fazer com que a igreja cresça, se desenvolva melhor, seja edificada de uma forma melhor? Procura o pastor, procura o ancião, procura algum líder, mas também não é só ficar dando palpite, não. É dar palpite, sim, sem nenhum problema, dando sugestões e desejando também se envolver, porque tem gente que ama, tem uma facilidade, de dar trabalho para os outros, mas a pessoa não quer se envolver nunca, então tem que se envolver também. E 7º ponto é tendo iniciativas, é não ficar assim, ninguém me chamou, ninguém me pediu. Não, tome iniciativas, pense o que eu posso fazer aqui para evangelizar mais, para ajudar a igreja, para ajudar no desenvolvimento. E se você der uma ideia e o pessoal não gostar, não desanima, porque às vezes não dá certo a sugestão que a gente pensou, entende? Mas tome iniciativa, porque nós queremos juntos fazer a nossa igreja crescer e a nossa igreja se desenvolver. A Bíblia também compara a igreja com uma família. Sendo uma família, você precisa ser um bom irmão ou uma boa irmã, ok? O que uma família faz? O que uma família é? Os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais novos, entende? Por isso que Jesus colocou vários exemplos para a igreja, para a gente entender as dimensões completas de igreja. É um irmão cuidando do outro, com amor e com cuidado. Na comparação de família ainda, os pais e as mães são honrados, ok? Então, os irmãos mais velhos, as pessoas de mais idade na igreja são respeitados. A gente está aqui para ouvir os conselhos dos mais velhos. Ninguém sabe tudo. Então, isso é importante também no cuidado da igreja.
Terceiro, numa família, os avós são cuidados, ou seja, tem na igreja as viúvas, os velhinhos, as pessoas que precisam. Então nós temos essa responsabilidade de cuidar também das pessoas de mais idade, porque um dia, a gente não pensa nisso agora, mas um dia a gente também vai precisar, e vai ser muito bom ter alguém cuidando da gente quando chegar o nosso momento. Família é passear, é brincar, é tirar férias junto, é isso que é igreja. Essa alegria você pode ter também na igreja. Os irmãos, a família come junto, eles viajam junto, eles sonham, eles choram, eles dão risada. Isso tudo é muito bom. Isso é família, isso é igreja. Só que a igreja também é comparada com um exército. E se a igreja é um exército, você é um soldado. Como um soldado, você tem que estar disposto a lutar. Você tem que estar pronto para o seu dever, para cumprir o seu dever. Não fazer corpo mole, não assim, não estou preparado, não. Um soldado, ele está bem armado. E a arma do soldado cristão é aqui, ó, é a Bíblia. O soldado conhece a palavra de Deus, ele está bem treinado, ele está pronto para responder. Tem gente que conhece o nome de todos os jogadores de futebol da seleção, mas da Bíblia não sabe o nome dos 12 apóstolos, não sabe o nome de ninguém, não sabe nada. Um bom soldado é preparado, entende? Tem gente que gosta da parte da família da igreja, né? Gosta de festa, de dar risada e tudo. Parte do soldado fica meio de lado. Não, é importante você estar bem preparado e estar forte para lutar por Jesus. Um soldado, ele é obediente. Um soldado, ele luta contra o inimigo certo. Às vezes eu vejo irmão lutando contra irmão, brigando por bobeira, por coisas simples. O soldado, ele luta contra o inimigo, não entre os irmãos, entende? Nós temos que ter isso na nossa mente bem claro. Um soldado, ele está decidido a vencer, se for necessário, dando a sua própria vida. A igreja também é comparada na Bíblia com uma noiva. Quando fala de noiva na Bíblia e casamento, tem várias parábolas. No Apocalipse também é mencionado que os atos de justiça são as vestes brancas dos justos, ou seja, são as atitudes. Ser noiva é algo individual, é você estar procurando ter atitudes positivas, estar perfumado, puro, estar assim, preparado como a noiva para esse evento tão importante. Algumas parábolas falam que alguns chegaram para o casamento e não estavam com a roupa certa, ou seja, diziam que eram do povo de Deus, diziam que faziam parte do povo de Deus, mas não estavam vivendo como parte do povo de Deus, entende? Então, como noiva, no contexto de igreja, é preparar-se individualmente e espiritualmente. A igreja também é comparada na Bíblia com o corpo, e sendo parte do corpo, toda parte é importante, até aquele dedinho do pé lá pequenininho, todos são importantes e tem que desenvolver bem a sua função no corpo de Cristo. Mas a igreja também é, e eu acho interessante, rebanho. Como rebanho, nós somos ovelhas, você é uma ovelha e eu sou uma ovelha também. E como que funcionam as ovelhas? Como que as ovelhas são? Isso a gente já ouviu muita pregação e ilustração, mas eu tive uma ovelha. A gente teve uma ovelha quando a gente estava lá no Mato Grosso, não, em Ibiúna. Eu fui fazer uma série de conferências e eu falei, Cris, vai no vizinho e pega um filhote de ovelha e traz, porque eu iria ilustrar a questão do santuário, eu queria mostrar uma ovelha. E ela foi lá, o vizinho não emprestava, ele só vendia, ela comprou uma ovelha. Eu fui, fiz o sermão, e agora o que a gente vai fazer com essa ovelha? A gente morava numa chácara e a ovelha ficou com a gente ali em casa, certo? E a gente começou a cuidar dessa ovelha. E essa ovelha é interessante, porque a ovelha ela faz muita sujeira. A gente tinha uma piscina e a entrada de casa e ela queria ficar ali, na piscina, na entrada de casa, aonde a gente estivesse, essa ovelha queria estar. Se a gente deixasse a porta aberta, ela queria entrar dentro de casa, o tempo todo junto da gente. Essa é uma característica da ovelha, é que ela está perto. Então, estar junto do rebanho.
É importante você estar junto para ser protegido pelo pastor, para você receber as orientações do pastor. E o pastor não sou eu, pastor Rodrigo. Aqui a gente pode colocar aqui a liderança da igreja, mas o nosso pastor é Jesus. Eu sou ovelha, você é ovelha, e nós temos que estar atento à voz de Jesus, à voz do nosso pastor, e entender o que o pastor Jesus quer para cada um de nós. Vocês já perceberam que no Salmo do Bom Pastor, Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam? Dizem que um instrumento era para resgatar, o outro é para, se a ovelha está andando fora do caminho, era usado a vara para colocar no caminho certo de novo. Às vezes, como igreja, a igreja usa algumas admoestações para ajudar o rebanho, para andar no caminho certo. Então, ninguém precisa ficar assim, estou chateado porque chamaram a minha atenção, porque falaram... Não, nós somos todos parte do mesmo rebanho. O nosso pastor é Jesus e todos nós queremos o bem de todas as pessoas. E é importante a gente ter essa mentalidade de ovelha também, de submissão, de bondade. A ovelha fornece a sua lã, a ovelha come, bebe junto com as outras ovelhas. Não ser uma ovelha desgarrada. O povo da igreja é tudo um povo quadrado, não é moderno, que nem meus amigos. Tudo bem ter amigos com quem que você pode influenciar lá fora, mas é importante você estar junto com os amigos, com a família, com o rebanho da igreja também. Essa ovelha, nossa, ela foi crescendo, a gente chamava ela de Bé, o nome dela era Bé. Aí a gente tinha um galinheiro, que não sei por que em algum momento a gente não tinha galinha, a gente prendeu então a ovelha lá no galinheiro. Gente, você não tem noção do barulho que essa ovelha fez. Berrava. Esse papo de ovelha mansinha, a nossa não. Ela berrava que não teve jeito. Aí daqui a pouco parou, à noite, né? Parou, beleza, se tranquilizou e foi dormir lá no cantinho que a gente tinha preparado para ela dormir. Manhã seguinte, aonde estava a Bé? Na porta de casa. Ela veio aqui para baixo, deitou ali, fez aquela sujeirada toda e estava ali porque ela queria ficar perto da gente. Ela queria ficar perto do pastor. Ela arrebentou a porta do galinheiro, detonou tudo aquilo. Eu falei, ovelha mansinha? Não. Se eu estava deitado de uma cadeira na piscina, cadeira branca que você deita para tomar sol, para relaxar, mas eu deitava para ler, para estudar. Então eu estava lá lendo um pouco e tal, a ovelha vinha e ficava lambendo o meu dedão do pé. Já pensou? É assim, essa necessidade de estar junto que a ovelha tem e que nós devemos ter também, essa necessidade de estar junto do nosso pastor, do nosso Jesus. É isso. A igreja também é o sal da terra e nós temos que salgar, dar sabor para a vida das pessoas. Nós temos que ser a luz do mundo, porque é para isso que Jesus nos chamou. Jesus quer abençoar você, Jesus quer me abençoar, e fazer parte desse povo de Deus é um privilégio que nós podemos ter, e esse privilégio é estendido a você também. Já aconteceu comigo várias vezes de encontrar alguém que eu vou fazer algum negócio ou conversando e ele diz assim, você é adventista? Eu conheço os adventistas, eu tinha um funcionário que era adventista ou uma vizinha que era adventista. Aí dá aquele suspense, né? O que vem em seguida? E até hoje eu só tive boas experiências, porque eles diziam assim, foi o melhor funcionário que eu já tive, era uma vizinha excelente. Como é bom a gente ouvir isso daí, de pessoas que são membros da igreja, que têm dado um bom testemunho, que vivem o evangelho de verdade. E é esse tipo de vida que Deus espera de você, Deus espera de mim. Chegando ao final dessa mensagem, você pode fazer uma análise agora e tomar uma decisão. Eu quero fazer parte desta família ou não? Quero fazer parte desse rebanho, quero ser ovelha do pastor Jesus, eu quero fazer parte desse edifício. É um convite que Jesus faz para você, para que quando Ele voltar, Ele encontre você fazendo parte deste grupo.
Agora, lembre que fazer parte dessa família, fazer parte da igreja, exige o seu compromisso, exige você estar pronta, preparando o seu caráter como noiva. Eu lembro do Chiquinho, irmão Chiquinho, lá no Mato Grosso. A gente perguntava, irmão Chiquinho, de onde você está vindo? 30 quilômetros caminhando no Mato Grosso, naquele calorão, e ele vinha todo culto caminhando para ser um líder, participar, se envolver, pregar o evangelho, porque ele amava Jesus e ele entendia a parte importante que ele tinha nesse compromisso de ser membro da igreja. Cada um de nós tem seus desafios, tem suas lutas e tem o privilégio de fazer parte desse corpo, parte dessa família. E é esse convite que eu quero te estender hoje. Você vai aceitar o convite de Jesus? Vamos orar? Bondoso Pai, o Senhor nos convidou, o Senhor nos chamou para fazer parte do seu povo e nós aceitamos esse seu convite, Pai. Talvez o Senhor esteja vendo agora alguém que está como uma ovelha desgarrada, uma ovelha longe do rebanho, ou um membro do corpo assim meio inativo. Senhor, ajuda essa pessoa a se envolver mais, ajuda essa ovelhinha, Senhor, a vir mais perto do rebanho. Usa cada um, Senhor, que o Espírito Santo possa ir agora através da internet e falar ao coração de cada pessoa, trazendo-os para perto do Senhor Jesus, Pai. Ajuda-nos a nós como líderes também a cuidarmos bem das ovelhas, a darmos um bom exemplo, a vivermos como ovelhas, o nosso grande pastor também, e quando Jesus voltar, que estejamos prontos para ir para o céu, Pai. Muito obrigado, esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém.